Paz do Senhor, meu irmão, bem-vindo ao culto do Ministério DOFK, uma bênção de Deus para o seu coração, que o Espírito Santo possa falar em nossos corações na noite desse dia, pela mensagem que Ele tem preparado para nós, que Ele possa trabalhar de maneira poderosa. Senhor, seja conosco, recebe o nosso culto de celebração e de adoração a Ti. Obrigado pela vida eterna que o Senhor já tem nos dado em Cristo Jesus, não porque somos dignos, nem porque fazemos alguma coisa para receber, para que esse direito seja atribuído a nós. Nós estamos sendo salvos por Tua graça e por Tua misericórdia. Os sábios, os avisados, que amam a Tua palavra, se santificam com a mesma, porque sem a santificação ninguém verá a Sua face, ninguém reinará contigo. Então, Senhor, nos santifica com a verdade, a Tua palavra é verdade, e naquele que é verdadeiro nós estamos em Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, nos abençoa, nos dê a Tua graça, no poderoso nome de Jesus, e nos dê um culto abençoado, Pai, hoje e sempre. Amém. Tocar o Teu coração e me derramar a Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração e me esconder nos Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja Ti, junto com os anjos cantarei, Tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no
no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oh Jesus, você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo, a Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver, que Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Aleluia! Pergunta pra si mesmo, a Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver, que Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não
santo é o Senhor dos exércitos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. O Senhor é contigo. Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo à sua volta, você tem que saber que esse Deus é a nossa porção. A Ele todo louvor. Tu és a nossa porção, Senhor. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és meu socorro nos dias de tribulação. Meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê seus frutos, alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Santo é o Senhor dos exércitos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua plenitude, da sua graça. E a Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus seja engrandecido e louvado. Aleluia. Quero dizer para os amados irmãos que vão assistir essa live aí, nos seus grupos que nós estamos, quero louvar a Deus, quero honrar ao meu Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E dizer para o pessoal dos grupos que aceitam as nossas mensagens, muitos grupos estão aceitando, temos grupos espalhados no Brasil, no Rio de Janeiro e outros países, grupos da África, grupos
muitos lugares diferentes, Oceania, temos muitos lugares que assistem as nossas mensagens, como eles traduzem, eu não sei, hoje tem muita facilidade, mas tem sido muito bem aceita, principalmente as nossas EBDs. As EBDs estão fazendo aí um grande sucesso na mão do Espírito Santo, que está trabalhando o coração das pessoas. Quero agradecer a Deus pelos grupos que aceitam as nossas mensagens, que Deus te abençoe. Quero também convidar o pessoal dos grupos, das igrejas, dos grupos, que se você tiver vontade de participar do projeto de Missões África, você pode se transformar num parceiro, em um contribuinte desta obra. Você entra em contato conosco, nós passamos o Pix. O irmão perguntou: pastor, o Pix é o Pix do senhor. Eu falei: meu querido, ainda estamos organizando o nosso ministério tem 1 ano, estamos aí com cobertura espiritual, estou debaixo da autoridade do nosso pastor, que tem nos ajudado aí, é batista ele, mas ele falou: não, pastor, tu é meu obreiro, pode fazer o teu trabalho lá, que o senhor é meu obreiro. Então estamos aqui por enquanto com essa cobertura espiritual, na graça do Senhor, e tem sido uma bênção, e nós estamos aí se preparando para afundar o nosso ministério, né? Fazer o nosso CNPJ, fazer tudo organizado direitinho. No momento nós já construímos, para você entender a transparência de tudo que nós estamos fazendo, nós já construímos 4 igrejas, vamos para a 5ª, e uma construção total foi de 3, a 4ª nós estamos fazendo, uma nós só ajudamos a reformar, revitalizar, mas não deixou de ser um grande projeto de Deus. Então nós colocamos aí na conta de 5 igrejas, 4 que nós construímos desde o zero, lá não tinha nada, nós construímos e Deus operou grande obra. Já estamos aí desde 2022 fazendo esta obra, e Deus tem aprovado, Deus tem levantado pessoas que têm nos ajudado com 50, com 100, com 200, com 30 reais, pessoas que ajudam com 500, 400, com 1.000, 1.500 reais. Deus não tem deixado faltar. Então temos alguns parceiros, né? Como aí o nosso pastor Josué Ferreira, que o empresário da igreja dele resolveu dedicar uma oferta durante 2 meses, né, de R$1.000 para a igreja em Malawi, e já está, o pastor lá de Malawi já sabe dessa oferta, vai ser enviado para ele até o final do mês, porque esse mês nós já enviamos a oferta a ele, só pode enviar mês que vem, já está tudo acertado para o mês que vem, já vai ser lançado o alicerce da igreja de Malawi. Então torne-se parceiro, eu preciso de você, sem você eu não consigo ir mais longe, mas com a sua parceria, nós andando de lado a lado, nós andando no mesmo espírito, enriquecendo o reino de Deus, Deus fará proeza por nossas mãos. Então estenda as suas mãos de ajuda e nos ajude para que esse projeto vá até o fim, até onde Deus, o Espírito, quiser nos levar. Muito em breve nós vamos construir aí, com certeza, em uma dessas igrejas, né, que nós já construímos, uma casa pastoral, um local onde nós vamos poder fazer uma base nossa, para nós ajudar a população em volta e as igrejas que nós já somos parceiros dela. Vamos fazer isso em Moçambique, quero fazer em Malawi, em outros locais. Com certeza Deus vai operar poderosamente. E temos aqui a vontade de enviar os nossos missionários, os nossos pastores para lá, para estar com ele. Quando nós fizermos as nossas casas pastorais, vai estar sob a direção dos nossos pastores, para nós podermos ter assim a condição de ir, vir, enviar pessoas que passam a experiência missionária lá de 6 meses a 1 ano, vai ficar lá de 6 meses a 1 ano servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, trabalhando no reino de Deus, e tudo isso vai ser custeado por você, pelas suas oferta, e pessoas que querem ir vão ser selecionadas, preparadas, capacitadas e enviadas. Ninguém vai de qualquer jeito. Pastor Américo é transparente, não vou mandar ninguém para lá para tirar férias. Se for para lá, vai para trabalhar. Eu falei para o pastor José Fernando uma vez, vou mandar alguém para ir, mas eu falei para ele, arranca o couro dele, bota para trabalhar, bota para visitar as províncias, bota para
ver aí como é a coisa aí. Aí, não, padre, isso deixa comigo, meu pastor. Eu falei, eu vou mandar oferta para ele, vou mandar para você botar ele para trabalhar, para trabalhar. Tem muita gente que quer fazer missões, mas para ficar na casa pastoral, né? Recebendo as pessoas. Não, tu vai trabalhar, tu vai visitar, você vai cavar poço igual Abraão, você vai cumprir com o legado que Deus te deu. Então eu estou te convidando para ser parceiro, para que breve nós temos a possibilidade de ter os nossos pontos, aonde nós vamos enviar os nossos missionários, as nossas bases missionárias lá, e vai ser uma bênção de Deus, a sua vida junto com a gente, sua igreja, o seu ministério, fazer parte desse nosso projeto, desse nosso grande sonho, que é o sonho do Pai. Vamos começar aqui com a mensagem da noite, está em João, Evangelho de João, capítulo 12. Interessante, Jesus começa a se revelar. O ministério de Jesus está crescendo, está de vento em popa. As pessoas podiam olhar para o ministério de Jesus e dizer assim, 12 homens que seguem aquele Nazareno, o filho de José, o filho de Maria, que nasceu em nosso meio. Então há João capítulo 12, a partir do versículo 20. Gosto muito dessa passagem. As pessoas podiam olhar para Jesus e dizer assim, chegou aí o filho do carpinteiro, está aí o filho de Maria que nós conhecemos, que anda com aqueles 12 homens, que andam junto, vestidos de maneira diferente, falam de maneira diferente, chegou aqui em Jerusalém, 12 homens, à vista das pessoas, os poderes políticos e os poderes religiosos da época, à vista deles, Jesus era como nada, Jesus não tinha valor nenhum, não tinha expressão nenhuma, a pessoa do Filho de Deus, era algo que não expressava nada para eles, mas a partir do momento em que as multidões começam a fluir e seguir Jesus, quando eles começam a prestar atenção que ninguém mais queria ir lá para ouvir as autoridades romanas, quando eles começam a perceber que as pessoas não queriam ficar mais dando atenção à paz de Cristo, a atenção aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, a maneira de eles doutrinar, de eles ensinar, aquilo já estava ficando enfadonho. E quando Jesus chegava em Jerusalém, todos os olhos de quem estava em Jerusalém olhavam para Jesus. Todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém voltavam a sua atenção para o Filho de Deus. Pessoas que não queriam ir no templo aquele dia, sabiam que Jesus estava lá, afluíam para ouvir o que Jesus falava. Que as palavras de Jesus desciam ao coração e faziam o coração arder. Fazia as pessoas olhar e falar, peraí, tem algo diferenciado na voz desse Nazareno, na voz desse homem que as autoridades despreza, na voz desse homem que a autoridade religiosa, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os saduceus, os fariseus, os herodianos e todos os partidos políticos que temos aqui desprezam esse grupo, porque diz que esse grupo é estranho, e esse grupo come na casa de judeu, come na casa de romano, entra na casa de publicano, conversa com as prostitutas, entra na casa de pessoas para nós impura. Quem é esse homem que faz todas essas coisas e entra no templo e tem uma palavra tão poderosa? Um dia chegaram e olharam para Jesus e disseram, de onde vem a tua sabedoria? Jesus falou assim, se tu me responder a pergunta que eu te fizer, eu te respondo de onde vem. Mas Jesus fez uma pergunta para ele e disse assim, o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Aí eles se omitiram e Jesus foi nesse questionamento. Aí Jesus falou, então se tu me responde isso, também não tenho, vou te responder o que você me perguntou. Porque se eles respondem, não é de Deus, Jesus ia dizer assim, por que vocês não se batizam então? Então eles se omitiram, eles buscavam enredar Jesus para o acusar, estavam sempre ao redor de Jesus com um olho de julgar, uma palavra condenatória, uma palavra que é depreciativa, um olhar depreciativo, e Jesus não estava nem aí para eles, Fale o que você quiser falar de mim, o importante é o que Deus pensa a meu respeito.
E às vezes nós somos pegos nesse mundo dessa mesma maneira. As pessoas olham para você e toma-lhe língua na tua vida. As pessoas olham para você e toma-lhe pedrada. O diabo está chovalhando você, arrebentando a sua vida, porque tem um grande projeto e propósito de Deus na sua vida, mas o povo do mundo está morto em delitos e pecados. E tem muita gente dentro da igreja que pensa que está vivo e está morto. Aí começa a olhar para o irmão, olha lá, pecado, está vendo? Não é pecado. Está errado, está acontecendo isso com ele, porque é maldição, não está com Deus. E às vezes não, ao contrário, está cheio de Deus, e o diabo está querendo matar no ninho aquilo que Deus está prestes a tirar para fora e colocar numa posição de honra. O diabo está trabalhando e está usando esse monte de gente, como eu preguei quando eu ensinei hoje aqui na EBD, falando ali de Filemon. O que muita gente faz é isso, é dar os olhos para o diabo, dar a boca para o diabo, mas o coração não está com Deus, os olhos não estão com Deus, a boca não está com Deus, a mente não está com Deus, a alma está perdida e querem se assentar na posição de juiz para julgar a herança do Senhor. O mundo pode falar o que quiser de mim, eles estão atolados no pecado até o pescoço. Se morrer, a sombra vem e leva. A sombra que eu falo é os bichos das trevas, vem e leva. Que eu já vi isso acontecer. A sombra levar. Agora, se o santo morrer, o Senhor vem e leva eles. Vai para caçar o faixinho, a alma e o espírito sai. O Senhor recolhe para o lugar chamado paraíso. Tem muita gente descendo ao céu. Então, se as pessoas falavam de Jesus, era coisa boa? Lógico que não. Se falava coisa boa, todo Israel se dobrava aos pés do Mashiach que estava ali. Então existia resistência dos sumos sacerdotes, do poder religioso contra o Filho de Deus. Aqueles que se diziam Filho de Deus, aqueles que se diziam praticantes da Torá, estavam resistindo à promessa que a Torá fez desde o princípio lá de Gênesis 3,15, de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ele nasceu, ela foi escolhida, e o Senhor fecundou o óvulo com um gameta divino lá dentro, botou lá, pá! O óvulo foi fecundado, começou a ser gerado um homem perfeito. Deus colocou o gameta masculino dentro da própria Maria, pelo seu poder, pela sua graça, fecundou o óvulo, e o óvulo gerou esse homem, puro homem, maravilhoso. Jesus não tem nada, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, obra e graça do Espírito Santo, pela vontade de Deus e pelo favor imerecido que Deus está dando o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João, quando batiza Jesus, João fala isso. Isso no início do ministério de Jesus. Quando chega aqui no Evangelho de João, abra sua Bíblia aí, capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 20. As multidões estão no templo por ocasião de uma festa. Existia peregrino de todo lugar de Israel, de todas as cidades de Israel e das nações à sua volta, que o judeu estava espalhado pelas nações, em Babilônia, na Grécia, judeu estava na Líbia, estava em todos os locais daquele mundo daquela época. Estava na ilha de Chipre, estava lá no coração da Ásia Menor. Os judeus, eles estavam em Troade, os judeus estavam em Filipe, todos os povos vinham para essa grande festa que estava tendo neste local. E Jesus está no templo e as multidões afluem para Jesus. E de repente o texto começa a nos dizer assim, ora, entre os que subiram para adorar, João capítulo 12, versículo 20, durante a festa havia alguns gregos. Os gregos aqui representam a elite do conhecimento. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos filhos. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então,
Vamos ficar aqui, nesse texto, com a curiosidade do povo grego, que ali mostra a elite do conhecimento, a elite acadêmica, que os gregos eram tidos como pessoas cheias de conhecimento. E esses gregos aqui, alguns eram grego nascido na Grécia, grego mesmo, no sentido de participar daquela etnia, e outros eram gregos, mas eram judeus de fala grega, que vinham, eles queriam ouvir esse Jesus, de quem estão falando tudo o que está sendo falado: dá vista cego, ressuscita morto, limpa leprosos, ele não tem limite para esse Jesus. Quem é esse Jesus? Nós queremos ouvi-lo. Quando Filipe e André chegaram ao Senhor e revelaram o que estava acontecendo, Jesus olha para ele e diz: ó, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A glorificação que Jesus fala ali é chegada a hora de morrer, para trazer a vida para vocês. Por isso que ele diz do grão de trigo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer. Quando Jesus fala de trigo, Jesus fala de vida divina. Jesus fala daquele que é fonte e suprimento de vida. Então Jesus, como fonte e suprimento de vida, ele precisava, ele desejava, ele ansiava o momento da sua morte, de ele se entregar como o Cordeiro de Deus, como foi profetizado no dia do batismo nas águas do Jordão. João diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele vós deveis seguir. João profetiza e afirma: e eu vi o céu se rasgar, e o Espírito de Elohim descer sobre ele, e corporificar nele, ou seja, Deus estava em Cristo. Paulo fala isso, reconciliando o mundo consigo. Agora, a elite que estava em volta de Jesus, questionando Jesus o tempo todo, representa a elite religiosa, que eram os escribas, os fariseus, os herodianos e os próprios soldados de Roma e espias de Roma andavam espreitando também Jesus. Aquele representa o poder bélico, a autoridade bélica. 3 poderes estavam observando Jesus, e o quarto é o próprio diabo, que estava observando Jesus como Filho de Deus, para esperar o momento de destruí-lo, o momento oportuno. Ninguém tocou em Jesus até que chegou o momento oportuno, a hora certa. Ninguém toca naquele que Deus levanta, a não ser se houver uma permissão divina. Isso nos é mostrado quando Jesus é capturado para ser levado, para ser crucificado. Ele diz: ó, eu estou me entregando. Quando eles vêm pegar Jesus, que Jesus diz: quem buscar, e plum, cai todo mundo por terra. Pedro corta a orelha de Malco, Jesus coloca a orelha de Malco, estavam tão cegos que a orelha caiu no chão na frente deles. Jesus pega a orelha de Malco, dá uma espanada assim da areia da terra, olha para Malco: vem cá, Malco, bota a orelha de Malco no lugar. Quando eles olham, a orelha está lá perfeita, sem cicatriz. Já era milagre o bastante para falar: peraí, tem alguma coisa errada aí. Já era, mas a cegueira espiritual, o espírito de partido, de partidarismo, o espírito religioso é tão tremendo que ele tem a capacidade de cegar o indivíduo e não deixar você olhar para os sinais. Você olha às vezes do que estão falando, você olha às vezes porque as pessoas estão desenhando para você. Cuidado com aquilo que você vê desenhado. Presta atenção naquilo que Deus há te revelado, não que as pessoas estão desenhando, falando, dizendo: olha, é assim, é isso, é aquilo. Vai lá comer uma saca de sal, vai lá aprender com o Espírito, vai lá andar com ele. Ninguém queria andar com Jesus. Andar com Jesus era ser desprezado ali na esquina. Andar com Jesus é não poder entrar na casa do sumo sacerdote. Andar com Jesus é não poder realizar os feitos humanos, ter uma boa comunhão com a política, ter uma boa comunhão com os religiosos, ter uma boa comunhão com as pessoas de alta sociedade, porque as pessoas de alta sociedade queriam estar do lado dos sacerdotes. Tem muito isso acontecendo hoje. Tem muita gente que começou pelo Espírito, está na carne há muito tempo,
Mas tem muita gente lá buscando evidência, está do lado e não percebem que aquela pessoa está já na carne, afastada de Deus, porque ele também está na carne. Aí é carnudo protegendo carnudo, é filho do diabo protegendo filho do diabo. A Bíblia diz, Jesus mesmo fala, caminharão ambos juntos e irão cair no mesmo buraco, irão ser destruídos por causa da dureza de coração. Os gregos chegam e querem buscar Jesus. Segundo os grandes teólogos, esse momento desse encontro de Jesus no templo com os gregos foi o ápice do ministério de Jesus. Jesus já estava tão conhecido que a Grécia, as pessoas que vinham da Grécia já não vinham mais para olhar o templo. Eu quero é conversar com esse tal Nazareno. Eu quero conhecer esse homem que toca, e a pior lepra que existia na época, aquela que derrubava os membros das mãos, pedaço da boca, a pessoa largava pedaço dos seus membros, apodrecia em vida. Ele toca e é purificado, e não é um só não, ele encontrou com 10 e limpou 10. Ele passou no tanque de Betesda, tinha um paralítico lá, todos conheciam, inclusive eu, da outra vez que eu vim aqui, eu fui lá, eu vi um paralítico lá, e de repente eu vi ele andando. Quem foi que, aqui eu estou parafraseando para você, conjecturando, para você ver como que a coisa é. Não, eu vi esse homem lá, quem foi que fez esse milagre? Foi o tal do Jesus que anda com os 12. Mas ele anda com os 12, e o templo dele não, ele vem aqui no templo, porque qual é a religião dele? Não tem, a religião dele é de Deus, ele não tem templo, ele não tem expressão, não tem aparência, e Isaías diz assim, que nós vimos nele, olhamos para ele e não vimos nele nada que nos desse prazer, nada que ele tinha poderia nos dar uma satisfação de estar do lado dele. Ele era como raiz de uma terra seca, homem sofrido, desprezado e de dores, nada nele existia que pudesse nos agradar, e nós não nos agradamos dele, porque o Evangelho de João começa dizendo que veio para os seus, e os seus os desprezaram. Por quê? Não tem como você, morto, cogitar daquilo que é vivo. Os homens estão mortos em delitos e pecado. A pregação do Evangelho hoje está sendo achovalhada. Por que está sendo achovalhada? Por causa dos mortos que estão dentro da igreja com aparência que está vivo, estão mortos. E muitos que estão vivos, o diabo está trabalhando para trazer a morte para eles, e as pessoas não conseguem discernir, porque não tem discernimento de espírito, não tem vida espiritual, não percebe essas coisas. Mas Deus, que é Senhor de tudo, que conhece os corações, presta atenção no que o Espírito diz à igreja. Deus está com seus olhos abertos para aqueles que, quando começam a receber da graça, da virtude, da seiva da oliveira verdadeira, e a vida divina começa a fluir dele, Deus está interessado naqueles que, quando começa a sentir isso, diz: Senhor, está na hora de eu morrer, está na hora do Adão descer a sepultura. Adão, morra Adão, você tem que descer a sepultura. E às vezes as pessoas não querem que o Adão morre, está na igreja, não, eu aqui mando, eu faço. Você faz, você manda. Cai doente de um câncer aí, que eu quero ver, você vai mandar em quem? Cai doente de uma doença incurável, quem vai mandar em você? Você vai mandar onde? Você vai ficar aí, ao Deus dará, como diz o provérbio do mundo, esperando que algo aconteça para que você tenha a sua saúde recuperada. Tem pessoas que caem à bancarrota e se suicidam, se destroem, porque já estão tão carnal que não conseguem viver com pouco dinheiro, querem estar em cima do dinheiro, e por isso vivem na corrupção. Por não ter mais o Espírito, tem que gritar: eu aqui mando. Não, quem manda aqui é Deus. Ah, pastor, o outro dia o rapaz estava conversando comigo, servo de Deus, experimentado na obra, e ele: olha o que tu está fazendo na África. Eu só estou olhando ele. O que tu está fazendo não é qualquer um não, hein? Olha o teu ministério, ninguém dá nada, mas olha a grana. Eu olhei para ele, quando ele terminou, eu falei: varão, eu sorri para ele: você não estou fazendo nada. Ele: como assim, pastor? Aí ele ainda falou: tu não vai ficar aqui não, tu vai sair daqui. Aí eu falei: amém, mas enquanto eu estiver aqui eu vou continuar construindo. Então, quando Deus abrir, aí está na hora de eu sair. Ah, não mexe muito na estrutura, não, eu refaço tudo de novo, não tem problema não, porque o Deus está me dando para fazer, me dá para refazer. Aí não, mas a estrutura, você... Aí ele veio e falou comigo assim: não, mas o que tu está fazendo não é você. Eu falei: não, senhor, não sou eu. Sabe quem está fazendo? É o corpo de Cristo, é os filhos de Deus, é o Senhor. E eu louvo a Deus que Ele me dá o privilégio de estar de frente desse ministério, que eu nem mereci estar, mas Deus me colocou. Ele: rapaz,
Não é possível. Você fala, não, é você que está fazendo, que você está me ajudando, ele está ajudando, você está fazendo, para que negócio, que eu estou fazendo, meu querido, que o eu passe correndo. Está na hora de morrer. Jesus, quando começou a ver os lauréis dos gregos, falou, opa, está na hora do Filho do Homem, ó, descer a sepultura. Aí ele vai usar aqui a palavra que nos dá uma revelação tremenda. Ele vai dizer, ó, aqui está resumido todo o ministério da vida eterna do que Cristo veio fazer. Cristo veio trazer a igreja à existência, de uma maneira a qual ele é um alicerce poderoso, onde a igreja está firmada sobre ele. A igreja não está sendo construída em cima de sabedoria humana, é sabedoria de Deus. A igreja não é construída em cima de pastor Américo, de pastor Doquinha, de pastor Joaquim, de pastor não sei lá das couves, das contas. Não é. A igreja está edificada sobre o sacrifício substitutivo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então deixemos de ser vaidoso e vamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé e de tudo que nós recebemos. Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, é chegada a hora de morrer. Senhor, agora que tu está sendo conhecido, agora que as pessoas te buscam, agora que as pessoas te desejam, está na hora de morrer. Aí ele vai dizer assim, ó, se o grão de trigo que cai na terra, sabe o que é trigo? Trigo é algo que naquela época e até hoje nas escrituras, trigo é símbolo de sustento, de suprimento de vida. Trigo é símbolo de vida divina entre os homens que estão mortos em delitos e pecados, esfameado por alguma coisa de Deus. Jesus é o trigo mais fino que Deus nos deu por sua misericórdia, para nos trazer a vida eterna, para nos confirmar na palavra da verdade. Jesus está falando assim, ó, se esse grão de trigo, ó, trigo ali fala daquele que tem vida para dar vida. Todos os que estavam à volta de Jesus não era grão de trigo, mas ele é grão de trigo, o único grão de trigo. Ele vai dizer, se o grão de trigo cair na terra, que ele caiu na terra, ele veio, ele é o trigo mais puro, mais fino, o melhor daquilo que estava no céu, o melhor que Deus tinha no céu, Deus nos deu. Falou, vou jogar essa semente aí. Jogou quando ele fecundou o óvulo em Maria. A semente está nascendo, a semente nasceu, a semente obedeceu, a semente viveu, a semente sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede. A semente agora está olhando para os lauréis do mundo e está dizendo, ó, aqui não. Qualquer ser humano morto em delitos de pecado, tem gente que não vai gostar de ouvir o que eu vou falar aqui. Qualquer pastor morto em delito e pecado, político, sem vergonha, tratante, desonesto, não. Essa é a minha hora. Aí, ó, eu fiz. Outro dia eu fiquei triste com alguém, mas não pude falar nada, porque eu sei que se eu falar, a pessoa não vai entender. Amanhã o pastor Américo vai escrever a história dele, porque eu, quando comecei com fome, meu querido, eu comecei nada, foi o Espírito Santo que começou. Se um dia for escrever uma biografia do pastor Américo, isso pode nunca acontecer na minha vida, mas se for escrever, diz lá, e Deus escolheu o pastor Américo, um tição tirado do fogo, um pobre coitado, apanhou, levou pancada, mas Deus usou o servo dele. Deus pegou esse homem fraco, desprezado, acovardado, e Deus fez o milagre. Quando você vê a vida de Davi, é isso que está falando. Deus pegou Davi, o mais desprezado da casa, e colocou e sentou no trono. Deus pegou da casa de Jacó o mais odiado, que era José, pegou e botou para ser vice-rei do Egito. Então Jesus, quando está nesse momento, nesse ápice, Jesus fala assim, é a hora de morrer. O que o Evangelho nos ensina? Cuidado com os lauréis que os homens te dão, porque esses lauréis vão servir para te derrotar. Ah, fulano, sempre quando vi muito elogio, desconfio. Eu olho assim, às vezes por causa da nossa simplicidade, da nossa inocência, que o crente ele começa a se santificar muito, ele fica meio bobo. A verdade é essa, ele fica meio sem. Por isso que nós temos que ter parceiros, nós temos que ter conselheiros, eu sempre peço aqui, Senhor, envia pessoas que me amam de verdade.
Envia gente para cá, Senhor, que tenha consideração por mim, que eu já estou sofrendo há 38, vai fazer 39 anos, só covardia. Quando eu penso que está na hora, pá, eu rolo para lá, caio. Mas, Senhor, eu continuo, porque eu sei que isso é parte do projeto e do propósito. Quando acontecer, amém. Se não acontecer também, tu continua sendo meu Deus, o meu Senhor. Então as pessoas olham para esse texto e às vezes passa desapercebido, meu querido. Grão de trigo aqui fala daquele que porta a vida divina. Aquele que portar a vida divina dentro dele vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai ser maltratado. Jesus fala assim: se fazem isso com o galho verde da oliveira, quanto mais farão convosco, que não são galho verde, são meus servos, mas vão ser enxertados em mim, vão beber e vão se alimentar da minha seiva. Mas se fazem isso comigo, que sou o galho original dessa videira, quanto mais convosco. Se eles não respeitam a mim, não vão respeitar a vós. O servo não é maior do que o seu senhor, mas é igual. Se Jesus foi desprezado, foi traído, foi humilhado, o servo vai ser o quê? Vamos lá? Desprezado, traído, humilhado, perseguido, mas o quê? Maltratado. Vai ser tudo isso. Então você não conta com vida de mar de rosa. Se você serve a Cristo piamente, a Bíblia diz, padece perseguição. Porque quando nós servimos a Cristo, quando nós estamos dentro dos projetos de Deus, nós pregamos o Evangelho de Cristo. E Jesus vai nos deixar uma lição aqui tremenda, para tomar cuidado com os lauréis dos homens. E hoje em dia o que as pessoas buscam é visibilidade, são os lauréis dos homens. As pessoas vão para a igreja hoje, e ao invés de pregar o Evangelho que liberta, que traz a vida eterna, estão usando jargões, chavões pentecostais, para arrancar glória e aleluia das pessoas. Gritam glória e aleluia, mas saem com seus corações vazios. Sabe o que o Evangelho está dizendo aqui? Meu querido, quer vitória? Morra. Quer ser abençoado? Quer ser bênção para as pessoas? Morra. Morra para a natureza humana. Você tem que cair na terra e morrer, porque Jesus vai dizer assim, senão ele fica sozinho. Sozinho, está lá. 2 pontos aqui, pega aí o que o Espírito Santo está dizendo, fica ligado. Tem 2 pontos aqui importantíssimos para a vida do ser humano. Primeiro ponto, muitas das vezes o indivíduo continua na casca, caiu na terra, não tem vida espiritual, ele não morre, não brota. Está lá, o grão é bonito, tem aparência de trigo, parece trigo e é até trigo, mas não produz nada e não tem condições de transmitir vida. Para produzir e transmitir vida é necessário que a casca se rache. Falar em rachar a casca do grão de trigo, fala de quê? De morte, para vir a outra vida, para que a outra vida tome forma, para que a outra vida se apareça, para que a outra vida floresça e permaneça, porque essa outra vida precisa de florescer e permanecer, porque ela pode fenecer também e morrer. Então, quando Jesus fala que esse grão de trigo cai na terra e tem que morrer, aqui tem 2 pontos. Tem o ponto humanamente falando, materialmente. Se não morreu, vive como um homem natural. Está na igreja, às vezes está até numa posição, mas ele não tem poder de oração, palavra dele, poder de oração que eu falo é comunhão com Deus para orar e Deus realizar milagre. Tem pastores que não oram por pessoas endemoniadas, tem pastores que não oram pelos membros de suas igrejas, tem pastores que não têm coragem de orar porque ele não sabe. Eu já tive um que falou para mim assim, ó, eu tenho medo. Eu falei, por quê? Ah, porque eu boto a mão no cu, depois eu vou ficar mal falado. Eu falei, você tem alguma coisa a ver com o que vão falar de você, rapaz? É você que cura? É você? Não, mas eu tenho, a pessoa não tem autoridade, ele não tem autoridade, ele não tem vida divina, ele está ali só na casca, tá, é o grão de trigo, mas está na casca, está lá bonito, tem aparência, ó que beleza, um dia, uma hora, numa oportunidade, quando esse grão de trigo se rasgar, se rachar, se abrir para a vida, então vamos ver a vida que vai surgir dali. Esse é o ponto negativo. O ponto positivo, o ponto negativo são pessoas que ocupam certas posições. Aí eu vou falar na política, dentro da igreja, em uma empresa e dentro da sua casa. Às vezes você está lá, você é só um grão de trigo bonito,
mas você não transmite vida. Se for homem, ele não transmite vida para a esposa dele, para a casa dele. Se for mulher, está lá bonita, tem aparência, mas não transmite vida para o seu marido. São pessoas que não conseguem fazer a vida divina fluir, fazer a graça, a comunhão, a verdade, a vida de santificação fluir, para a vida tornar e ter sabor. São pessoas que vivem uma vida de religiosidade, de aparência, longe, distante de Deus. Esse é um ponto negativo. Ponto positivo, são aqueles que já morreram, já se deixaram ser lapidados pelo Espírito. Aí o Espírito vai e começa a permitir que aquela casca se rasgue. Aí a vida divina começa a fluir. Quando a vida divina começa a fluir, parece algo estranho, ele não se esforça para nada. Eu vou dar testemunho da minha vida, tenho experiência de uma grande caminhada. Lembra uma vez que o demônio se manifestou no lugar que eu estava, e eu não era a pessoa que estava de frente daquele dia, daquele trabalho, eu estava lá sentado, e foi algo tremendo. Aí o demônio não saiu com ninguém, mas ele apontou para mim, ó, com aquele lá, eu posso sair. Aí eu já olhei para a cara do presbítero, assim, que eu sempre fui muito respeitador, olhei para a cara do presbítero, assim, e a minha vida não estava boa. Hoje eu sei, naquela época eu não sabia, não estava assim, o diabo estava batendo de chicote, de azorrado em mim, e eu nem sabia, as coisas estavam acontecendo sem eu ter conhecimento, mas Deus conhecia meu coração. Aí o demônio, brabo pra caramba, já tinha passado a mão nos 5 obreiros de oração, ele parou no meio dele e falou, com você não vou sair não, mas aquele lá, apontou para mim. Aí eu olhei para a cara do presbítero, aí o presbítero falou assim, vai lá. Eu falei, não vou lá não. Aí eu tinha um jovem assim, eu falei, jovem, bota a mão na cabeça dele aí. Quando o jovem botou a mão na cabeça dele, ele começou a ficar torto, eu, sai em nome de Jesus. Aí eu não botei a mão nele, só falei, o jovem botou a mão na cabeça dele, o demônio saiu. Aí viram eu fazer aquilo, que eu não quis ir lá para não pegar a glória para mim. Eu fiz mandando, bota a mão, aí, na época eu era seminarista, o rapaz me chamou de pastor, eu falei, bota a mão na cabeça dele, rapaz. Aí ele botou, foi até na favela aqui, né, que chama, tem um nome ruim, né, aqui perto da Tutóia, ali na estrada do Tutóia, tem uma favela que eu não vou falar o nome aqui, que é muito feio, né, é o beco do, vocês sabem, vou falar aqui, o beco do Cagão, que todo o pessoal conhece ali. Então foi ali naquele lugar. Aí ele botou a mão, eu expulsei de longe. Aí o outro presbítero veio, que autoridade é? Assim mesmo, assim mesmo. Que autoridade é essa? Mas vem falando comigo, baixinho, que autoridade é essa, velho? Que comunhão é essa que tu tem com o adversário? Eu olhei para ele, aí eu amarrei a cara e falei, irmão, que comunhão? Como assim? Comunhão com o adversário? Agora diabo expulsa diabo? Falei, irmão, eu falei para ele, se enxerga, me respeita, vai orar, vai buscar Deus, que o demônio não saiu com ele, nem com os outros, porque eles ficavam disputando poder, e eu estou lá humilde, sabe, orando ao Senhor, e Deus primeiro veio e falou para mim, ó, prepara. Eu falei, Senhor, para quê? O inimigo falou assim, ó, com aquele lá eu saio, eu era seminarista, eu não tinha unção de diácono, de nada, o demônio contou para mim, ó, com aquele lá eu respeito, aquele, sabe por que isso? O demônio sabe onde tem a vida divina. Verdade, o demônio sabe. Então você não precisa fazer ginástica, o próprio Deus vai mostrar quem é. Quem é? Estava num lugar uma vez, aí o demônio bagunçou lá, fez de tudo, aí eu passei, aí Deus falou para mim, olha, eu olhei, aí eu vi duas pessoas na salinha dando atendimento à pessoa, e Deus falou, antes da pessoa cair endemoniada, Deus falou para mim assim, ó, vai manifestar fulano de tal ali. Eu já sabia até o nome da entidade que ia se manifestar, só que eu saí e fui sentar lá no meu trabalho, estou lá, daqui a pouco eu escutei o grito dele, gritando, aí eu fiquei quietinho, aí eu olhei para o irmão que trabalhava comigo, ó, daqui a pouquinho estão me chamando para ajudar ele. Que isso, pastor? Está lá fulano, está lá. Eu falei, amém, vai vir me chamar. Aí eu continuei, aí o irmão não acreditou não, passou 10 minutos depois, o irmão veio. Aí quando eu cheguei, ele já falou para mim assim, ó, sai de perto de mim, esse negócio que está contigo está me queimando. Eu falei, então, você não quer que eu fique aqui não? Então rapa fora daí, sai fora daí agora. Ele, não, eu falei, pode expulsar que ele vai sair, é o que eu faço, eu respeito as pessoas que estão lá. Eu falei, bota a mão, vamos expulsar junto. Aí expulsou lá o bicho de lá,
Aí ele quis falar o nome dele, eu falei, preciso falar teu nome não, porque eu já sei quem é você. Aí irmão para mim, quem é? Eu falei, fala teu nome. Ele falou, sou fulano de tal. É você mesmo que tá aí. Não sou mentiroso não, você já sabia que era você. Aí ele olhou para mim, eu te odeio. Pode odiar à vontade. Aí, eu podia, né? Irmão, é porque eu subo um monte, eu desço um monte, eu faço jejum todo dia, olha, eu sou consagrado. Meu querido, nada disso. Meu jejum nunca expulsou o demônio mais fraco que tem no inferno. Meu jejum nunca expulsou, minha oração nunca expulsou. Sabe por causa de quê? A casca quebrou há muito tempo. Não é jejum que expulsa oração, é o nome de Cristo. Não é subir desse monte que expulsa demônio, é o sangue do Cordeiro. Não é autoridade de homem, é autoridade do Filho de Deus. E eu sei muito bem quanto a isso, porque eu já tive experiência sobre essa. Aí algo acontece com a pessoa logo, né? Sim, chegou a pessoa, escreveu uma biografia, não porque eu, fulano de tal, eu sou, eu faço, eu fiz, eu estou assim, meu querido. Ele se esqueceu de quem ele é, aonde tu estava, da onde você saiu. Não se esqueça. Se alguém um dia tiver de escrever isso de mim, alguém vai escrever, mas eu jamais. Tudo foi feito por ele, a honra é para ele, a glória é dele. Sabe o que é? A semente de trigo tem que cair na terra e morrer, é a vida divina fluir da pessoa. O Cristo que estava preso naquele grão de trigo, com a vida humana envolvendo o divino que estava ali, e os homens não conseguiam ver, porque o diabo estava maculando, estava escurecendo, estava acusando, caluniando, olhando com os olhos aquilo que Deus estava provando. Como que você vê a aprovação da vida de alguém? Divinamente. Vamos lá. Aqui na igreja, vamos abrir um parêntese aqui agora, como se fosse uma escola bíblica dominical ou um seminário, que vocês estão dentro de um seminário. Culto é seminário. Como que nós vamos descobrir que Deus está aprovando alguém, que esse alguém, a casca já rachou, já está aparecendo? Como que vai acontecer? Baseado no testemunho da Escritura que nós estamos aqui. Quais os pontos aqui? Quem quiser falar, pode falar. Quais são os pontos? Através das perseguições. Perseguição, mais o quê? Mas tem outro, depois eu vou ajudar os irmãos. Fica com vergonha não, quais são os pontos que você vê que não, Deus está aprovando essa vida? Perdão. Deus, perdão também, mas tem outros, entendeu? Então, vamos fazer aqui a interpretação. Injustiça, né? Vocês estão caminhando para um lado, né? Que Jesus estava sofrendo. Agora vou abrir, vamos ampliar. Quais eram os sinais que Deus estava mostrando que aquele que estava ali estava fluindo a vida divina e agora ia partir para um momento mais expressivo? Sabe quais os sinais? Qual os sinais? É os sinais mesmo que eu estou falando desde o começo. Os sinais mostravam. Ele curava as pessoas pelo poder de Deus, ele limpava as pessoas. O ministério de Cristo não tinha expressão nenhuma, mas não faltava dinheiro para alimentar os pobres e as viúvas. Jesus tinha sempre a salva cheia de dinheiro, mas tinha um ladrão lá, não vou falar do ladrão não, mas não faltava. As pessoas se levantavam para abençoar o ministério de Jesus, e o ministério de Jesus tinha o que? Os sinais, porque lá no livro do profeta Isaías, no livro dos profetas do passado, diz que eis aí que o teu Redentor virá sobre vós, trazendo cura, sinais, prodígios e maravilhas debaixo de suas asas, e dará de presente para todos os povos da face da terra. Oh Jesus, que maravilha! Glória a Deus. Aleluia. Chega, a gente arrepia até o coração. Os sinais, meu irmão. Pessoas que estão na igreja, que às vezes não tem expressão nenhuma, mas tu vai lá, aquele coração é como Jesus, está fluindo a vida divina, as pessoas querem estar perto, as pessoas querem contribuir, as pessoas querem colaborar. Por quê? Estão vendo os sinais da grandeza de Deus.
que o pastor Américo quer ensinar para você nesta noite? A tua vida pode ser transformada, a tua empresa pode ser transformada, o local que você trabalha pode ser transformado, o colégio que tu preside pode ser transformado, a tua vida ministerial pode ser transformada quando você aceitar o morrer de Deus. Sabe qual é o morrer de Deus? É viva para Ele, glória e honra para Ele. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que pertence a você, dedique ao Senhor. E a Bíblia diz assim: ame ao Senhor de todo o teu coração, e Ele satisfará os desejos do teu coração que estiverem no Senhor, estiverem em retidão com a sua palavra. Que o pastor Américo quer dizer para você nesta noite: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. Ele fica lá, sozinho, não no sentido de não estar acompanhado, porque o próprio Deus, o texto mostra que Jesus tinha 12 discípulos, estava cheio de grego vendo ele, e uma multidão que o cercava para ouvir, mas sozinho, sem Deus. Nós vamos fechar com essa chave de ouro aqui. Ei, você já parou para dar uma olhada no seu ministério? Como que você está? Talvez você está sentado numa igreja luxuosa, linda, maravilhosa. Talvez Deus deu a igreja para você, que não vai dar para mim, talvez nunca. Mas você está aí nessa igreja. Mas com quem você está? Você está sozinho? Você não ora por ninguém, não visita ninguém, tua oração não tira nem resfriado barata, não tira, faz nada. Você é uma pessoa que não tem expressão, não evangeliza, está lá. Você é simplesmente um pinguim de geladeira. Olha ali, o pastor está lá. Fulano de tal, está lá fazendo o quê? Então, hoje em dia, os membros de igreja são tolos, porque ele sustenta a igreja com os seus haveres. Aí o camarada, amanhã depois, que vocês estão vendo aqui, Deus vai transformar isso aqui. Aí as pessoas olham para mim, pela coisa aparente aqui, esse homem é de Deus, o carro dele. Carro não serve para dizer e aquilatar a vida de um homem de Deus. Olha que igreja bonita. Tem muita igreja aí que é do diabo e está linda, maravilhosa. Vocês sabiam disso? Os pastores são maçônicos, servem a bafomete, cheiram o bode, gostam de cheirar o raminho de oliveira. Só quem vai entender o que eu estou falando. Eles gostam de comer na mão de bafomete. Vão para as reuniões secretas, onde ninguém vê, mas Deus te vê lá, Deus te conhece, Deus sabe quem você é. Está cheio de pessoas presidindo a igreja que já não tem vida espiritual há muito tempo. É o grão de trigo bonito, tem aparência de filho de Deus, tem aparência de filho do Altíssimo, mas não é filho de Altíssimo. Filho do Altíssimo se deixa rachar, se deixa quebrar, se deixa moer, se deixa morrer para as coisas do mundo e nascer para aquilo que é de Deus. Onde nós aprendemos isso? Morrer para o mundo e nascer para Deus. Quando que nós aprendemos? No batismo. Quando você se entrega a Jesus, ele já fala para você: morte para o mundo e vida para Deus, para viver para Cristo. Então tem muita gente aí que esqueceu de morrer nas águas do batismo, levantou para presidir uma igreja, para ser pessoa que quer ser empresário de uma igreja. Aqui eu não estou falando direcionado a ninguém, não deixa o diabo botar nada na mente de vocês. Estou falando aqui de maneira genérica. Porque às vezes a pessoa conhece gente que a carapuça encaixa, né? Chapeuzinho vai encaixar nele. Então deixa encaixar, está precisando de mudar. Então nós não aceitamos Jesus para presidir igreja, para ser empresário, né? Capitalista dentro da igreja. A igreja está cheia de gente assim hoje, e não conseguem olhar e vislumbrar a beleza do que é você aplicar no reino de Deus. Alguém falou comigo há pouco tempo, falou: você está construindo igreja para os outros, mas você não tem igreja. Eu olhei para a cara do indivíduo assim e falei: na hora que eu tiver que ter igreja, Deus vai me dar a igreja. Mas aquilo que eu estou recebendo tem um projeto. Para que eu peço a oferta de missões? É para quê? É para mim? Missões. Eu peço oferta de missões para missões. E a nossa igreja está inserida dentro do padrão missão. Mas quase não sai nada. Esse mês eu fui repreendido, né, pelo meu amigo, pastor. Tem que melhorar isso aqui, vamos. Aí falei: eu concordo com o irmão. Aí já estamos começando, né, a ver as condições para a gente começar a melhorar o nosso local. Pastor, o senhor está... Falei: irmão, porque o projeto é esse.
Se eu não fizer a vontade de Deus, Deus não vai me abençoar. Não, pastor, eu falei, tu acha que chegou a hora? Não, pastor, mas temos que melhorar. Falei, Deus vai nos dar condições de melhorar isso aqui. E se Deus tiver, como foi falado hoje pela manhã aqui pela boca de alguém, Deus vai tirar o senhor daqui e vai levar o senhor para outro lugar. Eu falei, quando Deus fizer isso, amém. Então nós estamos prontos para ir, mas por enquanto nós estamos firmes no propósito aqui neste lugar, porque a Bíblia diz o quê? Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então o que é ser fiel no pouco? É eu entender que a vida está me oferecendo. Que a vida está te oferecendo. Está lá dentro, testemunho, meus filhos também. Uma vez eu ganhei um negocinho, meu pai chegou e falou, vou te dar, minha filha ainda era novinha, meu filho não tinha nem nascido ainda. Falei, vou te dar isso aí. Eu falei, pode me dar, pai. Eu sou meio doido. Eu assim, pode me dar. Ele foi e me deu. É meu mesmo? Ele, já te dei, pode ir. Eu falei, irmão, o senhor não deixou nada. Ela, não, deixei do jeito que está. Quero ver aonde você vai chegar. Uns 10 anos depois, uns 7 anos depois, meu pai olhou e falou assim, rapaz, quando eu te dei isso aqui, e eu não tinha um centavo no bolso. Foi a cara e a coragem, e entrei para dentro e Deus me honrou. Pergunta a minha esposa como eu já abri loja sem nada. Eu começava a pegar as coisas, reformar, fazer, oferecer, vender, e Deus nos dá graça. Aí a pessoa falou, não, tu não é doente mental não. Eu falei, não, se tiver de pregar para os bancos, eu prego para os bancos. E hoje eu estou privilegiado, tem internet, eu prego aqui, às vezes nossas mensagens vai para o Story, vai para o Facebook, vai para o YouTube, tem mensagem, tem 50, 60, 40, 28 curtidas, às vezes até mais. E a maioria dos grupos estão aceitando as nossas mensagens. Nossa mensagem está crescendo porque Deus está conosco. Então os sinais estão em nossa vida. Alguém falou assim, rapaz, tu está com esse coquinho aí, você conseguiu fazer 5? Eu falei, vou para a quinta. Ele, meu Deus, imagina se Deus, quando me der essa condição aí, tu vai ver. Eu ainda falei para a pessoa, tu está preparado para ser desafiado pela fé? Não, mas aí eu falei, já começou. Andou para trás, se andar para trás, já falei, se tu andar para trás comigo, vai ficar para trás, porque Deus me mostra, não, irmão, eu vou enterrar o meu pai. A palavra de Jesus, não, eu tenho algo para fazer aqui ainda, eu vou ver um terreno que eu ganhei, tu está organizando? Legal, vai lá. Não volta para falar mais comigo não, que eu não quero conversa mais contigo não. Se tu é obreiro, tem chamado de Deus, e Deus fala para mim, manda o irmão Joaquim aqui, lá para, um exemplo, para Botsuana, tu vai para Botsuana. Não, mas pastor, você não falou que queria ser missionário, você não falou que queria ser homem de Deus, eu vou te mandar para Botsuana, chega lá, vamos comprar um terreninho, vamos fazer uma igreja aí, você vai presidir ela. Não, mas pastor, eu ainda tenho resolver um problema pendente lá na casa da minha mãe. Amém, irmão, vai lá resolver. Não volta mais para olhar para minha face, não volta mais, não quero conversa. Está entendendo? Porque todas as vezes minha mulher está ali, às vezes ela fala, tu é louco? Eu falei, sou maluco. Eu bebi um copo do Espírito de Deus. A pessoa chegou para mim, vamos abrir igreja naquela galpão ali. Eu falei, vamos. Mas como é que o irmão está preparado? Eu falei, vamos abrir, vamos embora. Aí fomos lá, alugamos o galpão, sem um centavo no bolso, começamos a pintar a igreja. Ficamos devendo 3 meses de aluguel, e orando, joelho, evangelizando, orando, joelho. Fizemos uma festa na igreja. Final de 3 meses chegou uma senhora lá, Deus me deu uma bênção tão grande aqui. Aí eu só olhando, né? 3 meses de aluguel atrasado, né? Era 900 URV, ainda estava em URV, tem tempo isso. Mas Jesus, daqui a pouco a mulher pega lá e eu quero dar essa oferta aqui para a igreja. Pum! Aí eu falei, nossa Jesus. Aí o meu coração, chegasse, pular acima dele. A oferta, paga o aluguel, ainda dá para pagar mais 2 meses. Aí pá! Pegou e resolveu o problema da igreja, continuamos orando. Aí Deus começou a levantar, começou o milagre a acontecer. A pessoa, rapaz, tu é louco, tu veio mesmo. Eu falei, mas eu vou, eu sei que Deus levanta. Se o projeto for de Deus, Deus vai levantar. Então nós temos experiência disso. O grão de trigo aqui é o Filho de Deus, que traz a vida divina dentro dele. E ele disse, se ele não morrer, fica só.
Por que Jesus falou que o grão de trigo fica só? Porque até Jesus nascer, só existiu um unigênito Filho de Deus. Quem era esse unigênito Filho de Deus? O próprio Jesus. Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, estavam atrás, pastor, eles se batizaram, continuavam mortos em delitos e pecado. Eles precisavam da crucificação do Filho de Deus, da ressurreição e da descida do Espírito Santo de Deus sobre ele. Por isso que Jesus fala para eles assim, estou ascendendo ao céu, fiquem aonde? Em Jerusalém, mas não era lá na cidade, nem no templo, lá no cenáculo. Aí ele vai dizer, até que do alto seja revestido do poder. O poder ali era o Espírito do Cristo pneumático, que entraria nos seus filhos e traria à existência a nova natureza. Aonde você chegar, o diabo olha para você, se o carnudo olha para você, tem alguma coisa diferente nessa irmã, tem alguma coisa diferente nesse jovem, tem alguma coisa, vem cá, você é o que? Eles perguntam, já aconteceu isso contigo? A pessoa olhar para você, não te conhecer e ficar assim, você é o que? Ele quer saber se você é alguma coisa, porque ele sente algo em você, alguma coisa diferente. Você é o que? Não, você, aí você fala assim, não, eu sou crente, eu sou de Jesus. Tá, então é por isso. Aí não é porque o jeito, a maneira de olhar, de conversar, isso se você for filho de Deus. Então quando esse grão de trigo quebra, racha, a vida divina flui, a vida divina sai. Então essa vida divina, ela transparece aquilo, vai fazer aparecer o que é divino, o que é de Deus. E essa aparência, isso veio o que? Com os sinais. São os sinais. Você tem autoridade para expulsar demônio, você ora, Deus cura, você ora, pessoas aceitam Jesus. Aonde você bota a planta do teu pé, Deus prospera. Aonde você vai, Deus te honra. Aonde você vai, Deus muda a história daquele lugar. Por quê? Deus é contigo. Que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Que a grandeza e a graça de Deus seja derramada em sua vida. E quero dizer para você, grão de trigo, se você caiu na terra e continua no invólucro dessa vida carnal, não quer mudar, não quer investir em você, fica tu sozinho. Sabe o que é ficar sozinho? Você está ali morto, com a sua vida estagnada, parada, não flui nada divino, você simplesmente é um pinguim de geladeira. Deus está dizendo para você, ei, morre para o mundo e vida para Deus. Lá no batismo, nas águas do batismo, nós já aprendemos isso, mas as pessoas se esquecem, porque começa a subir monte, descer monte, jejuar, e pensa que isso é que vai aquilatar ou valorizar a vida dele. A Bíblia diz, não quero sacrifício, quero o quê? Obediência. As pessoas às vezes não querem obedecer, acham que Deus deixou de ser Deus. Aquilo que Deus estabeleceu por princípio será princípio para sempre, até a vinda do Senhor. E quando Ele vier, vai nos dar novos princípios, que é ser próspero, morra para o mundo e viva para Deus. Que aí então os sinais vão aparecer na sua vida. Eu louvo a Deus que o ministério do OFK tem tido os sinais divinos. Hoje mesmo de manhã, quando o pastor Josué Ferreira ligou para mim e falou, pastor, tem um empresário na minha igreja que quer te dar uma oferta abençoada lá para Balau. Eu falei, então pode mandar, porque é a resposta das nossas orações aqui, e já está. E pastor, eu falei, eu já vou ligar para ele, já vou falar a quantidade, já vou pedir ele para fazer oração e agradecer. No final do mês eu vou enviar, porque esse mês já foi oferta, e a pessoa não pode fazer 2 remessas ao mesmo tempo, tem um limite de tempo, então só no final do mês. E assim vou esperar recolher as ofertas desse mês de agosto, para no final do mês de agosto, né, que esse mês de agosto já foi, então as pessoas recolhiam mês passado e vêm agora, recolha do mês de agosto e envio em setembro. Então lá no início de setembro nós estamos enviando a oferta de agosto. Quero louvar a Deus por sua vida. Então permita que a casca se rompa para a vida divina fluir de você. E os sinais, a Bíblia diz o que? Seguirão aos que creem. Quem crê, obedece, não sacrifica. Quem crê, faz a vontade de Deus, não fica procurando fazer alguma coisa para justificar. Não, eu expulsei demônio porque eu jejuei. Não, querido, eu expulsei demônio porque eu usei o nome de Jesus. Já teve situações
de eu estar meses sem orar e meses sem jejuar. E o demônio manifestar e eu simplesmente olhar para ele, lá dentro de mim eu com medo, não vai me obedecer, ó, não vai. Aí Deus falou para mim, rapaz, deixa de ser bobo, eu estou contigo, vai lá e ora. Eu falei assim, vai lá para tu ver. Quando eu falei, em nome de Jesus, ele cai amarrado, ele caiu lá, eu falei, ó, sai agora, exorcizamos lá, em nome de Jesus, sai! E saiu, a pessoa ficou liberta. Aí Deus falou para mim assim, ei, tu está pensando que é jejum que tu faz? É 20 horas de oração que tu faz, que faz com que o meu espírito expulse e te dê autoridade para expulsar demônio? Ah não, Senhor, ele falou, está enganado, meu filho. Tu expulsa demônio por causa do meu nome que é poderoso e da escolha que eu tenho feito por você, por causa da sua santificação. Que adianta tu jejuar, subir monte, descer monte, orar 24 horas por dia se você não se santifica? É fofoqueiro, pensa besteira da vida dos outros, e a oportunidade rouba, dá lugar ao diabo para roubar o que é dos outros, para botar a mão no que é dos outros, tem ganância pelo que é dos outros. O que adianta? Que oração é essa? Que poder é esse? Eu prefiro ser despido disso tudo e falar, Senhor, estou aqui, me usa, porque aí a graça é maior e a glorificação de Deus é maior. É Deus que está fazendo, não é o pastor Américo. Então, que o Senhor abençoe a sua vida. Grão de trigo, permita-se rachar esta casca de orgulho, de soberba, de vaidade, de autossuficiência, e fala, Senhor, venha para mim, e que seja abundante a sua vida em mim, e que eu não esteja sozinho. Tem muita gente sozinho sem sinais, sem os sinais de Deus, sem aprovação divina. Agora tem muita gente que está bem acompanhada dos sinais divinos, da aprovação divina, daquilo que Deus faz por meio dele. Os sinais seguirão aos que creem. Se eu creio, os sinais me seguem. Se eu não creio, os sinais não me seguem. É o que muita gente faz. Bota a mão no dinheiro da igreja, convida o pregador tal para fazer barulho na igreja, para dizer, ó, a minha igreja é poderosa, tem uma mensagem poderosa. A Bíblia não diz de mensagem poderosa. A Bíblia nos diz de evangelho poderoso. Eu posso pregar esse evangelho e não ser uma mensagem salvífica, como muitas igrejas aí pregam evangelho, mas Cristo não é o centro mais. A santificação pessoal, individual de cada membro da igreja não é falado mais de muitos púlpitos. O compromisso com a verdade, para que a casca seja rompida e a vida divina possa fluir, não é trabalhado. Igrejas que já não tem mais culto de doutrina, escola bíblica dominical, pastor já não prega mais a pureza do evangelho, negociaram a palavra de Deus com o coach, negociaram a palavra de Deus com os ensinos de riquezas empresariais de grandes conquistas, negociaram a palavra de Deus porque acha que ela não tem mais poder, já que ela é retrógrada, estão trazendo as coisas do mundo para associar o evangelho. Meu querido, o evangelho é poderoso por si só. A Deus a honra, a glória e o louvor. Quando Deus quis nos dar algo, Deus deu o seu único filho, que é o verbo divino, que é o verbo dizente, e uma vez ele encarnado em nós, ele vai arrebentar com esse invólucro da carne, ele vai tirar, vai extrair a morte e vai produzir vida, e a vida traz com ela os sinais. Vida sem sinal não é vida, é morte. Então que você tenha sinais, que a tua vida, pastor, que sinais são esses? Muitas das vezes os sinais são perseguição, são humilhação, são problemas na sua vida, covardias, injustiça, como a irmã falou, como você falou. Mas quando a pessoa olha, fala igual a pessoa uma vez falou para mim, já viu a vida do cara? Já viu? Aí estava falando, aí o irmão veio e falou, estava falando de você. Aí eu falei, Deus me revelou, deixa falar. Já viu a vida do cara? Vida cheia de problema, todo ferrado, todo lascado, mas olha só como Deus usa. Sabe que Deus está usando? Porque é dele, pertence a ele, foi ele que santificou, e ele é o responsável pela vida daquela pessoa, pela minha e pela tua. Glória a Deus. Então você não tem motivo para dizer assim, não, o diabo me deu um soco aqui, eu vou aí torta a boca, para receber pelo dos outros. Aí levanta a mão, me ajuda aí. Meu querido, bateu aqui, conserta, olha para ele e fala aí, vem, prepara para ele, vem. Aí bateu do outro lado, diz para ele, vem bater de novo, estou preparado, até que Deus te dê a oportunidade de tu, senta nele, aí tu vai ver onde ele vai cair.
porque Deus vai te dar o momento certo, a maneira certa, para quando tu começar, o Senhor vai mostrar quem Ele tem chamado, quem Ele tem aprovado. É pelos sinais. Qual é o sinal? Recebi uma vez um projeto de evangelização. Nós vamos encerrar a mensagem. Falido. Aí comecei a orar, buscar, preparei algo, convidei os irmãos, veio 12 irmãos, 12 obreiros. Naquele dia que eu estava lá, ó, o que Deus fez? Veio uma mulher de casa endemoniada, parou na frente do irmão, caiu endemoniada. Aí eu sabia tocar aquele hino, Deus enviou seu filho amado, no violão, meu irmão. Eu botei o gogó ungido pelo Espírito Santo, cantei, fui no microfone e cantei. Deus enviou um homem endemoniado, veio como tivesse sendo carregado pelo louvor, parou na frente do pessoal assim. Aquele dia Deus libertou aquele homem, o demônio manifestou, Deus libertou. Aí o burburinho correu pela igreja. No outro culto evangelístico, quando eu olhei, eu nem acreditei. A igreja estava mais da metade no culto, porque queriam ver o quê? Porque as pessoas seguiam Jesus? Sinais. Queriam ver sinais. Aí fizemos aquele culto abençoado, o rapaz passou na rua e caiu endemoniado no chão. Aí eu cheguei para o irmão, vai lá, expulsa. Pode expulsar, se caiu aqui, porque a roda de fogo do Espírito está aqui, e qualquer um de vocês que estiver aqui, pode ter autoridade. O jovem foi lá, novinho, em nome de Jesus, rapaz, está amarrado, saia, o demônio saiu. Aí ele voltou com o peito igual de pombo, né, pá? Aí não, fui lá, repreendi o demônio, ficou assim, eu falei, é isso aí, valeu. Aí eu dei, foi isso aí, né, varão? O próximo tu parte para dentro dele, cai em cima dele, que Deus vai aprovar. Aí começou a multidão vir, aí um culto falido, um trabalho falido, de repente o negócio explodiu. Aí o diabo arrumou, mexeu os pauzinhos, pega os defuntos ainda na igreja, aí botou alguém do meu lado. Estava morto o trabalho, eu fui lá, Deus reavivou. Aí o camarada não cogita das coisas de Deus, botou o camarada do meu lado, que eu era só o irmão Américo, botou lá o presbítero. Aí o presbítero já olhou para mim, ó, aqui vai ter que trabalhar do meu jeito, da maneira que eu quero, porque eu sou presbítero. Eu falei, legal. Presbítero? Sim, senhor. Aí a soberba estava lá em cima. Aí papai do céu falou aqui no meu ouvidozinho, ó, chegou a hora de você engatar a marcha ré, sentar e ficar em casa comendo a tua sobremesa. Na era mais nova, eu gostava de comer gelatina com leite moço. Faz a tua gelatina com leite moço e fica lá dormindo. Aí deu o domingo, eu não fui. Aí, chama o irmão, mandaram lá na minha casa, falei, ó, hoje não dá para mim não. Deixa, agora é o presbítero que está lá, fica lá. Aí ficou uma semana, 2 na terceira semana acabou, aí voltaram, não, o irmão Américo pode presidir de novo. Eu falei, não senhor, nunca mais, até hoje, tem 30 anos, nunca mais levantou culto de evangelismo lá. Porque quando Deus fez, deixou o diabo atrapalhar. Aonde o diabo bota o dedo, Deus bota alguém lá, tu permite o diabo botar o dedo lá, tira, Deus não bota outro nunca mais para você, vai ficar lá. Porque toda vez que tu olhava, mas até hoje o pessoal dá, quando o irmão estava lá, quando o irmão fazia aqueles trabalhos, fica só a saudade. Por quê? Humilharam e desprezaram o Filho de Deus. Deus não aprova mais. Então que o Espírito Santo possa te usar, que o Espírito Santo possa te abençoar. Ei, grão de trigo, não fique sozinho, que os sinais te acompanhem. A graça, o amor de Deus seja derramado em vossos corações. Vamos orar. Senhor, abençoa os nossos corações que recebeu a tua palavra. Permita que venhamos morrer para o nosso homem natural, egoísta, egocêntrico, meu Pai, soberbo, orgulhoso, que se garante naquilo que nós fazemos, Senhor, naquilo que nós às vezes pensamos que é bom para nós e desprezamos, ó Pai, o Teu ensino, desprezamos muitas das vezes a voz do Teu Espírito dentro de nossos corações, desprezamos os sinais, não queremos ver os sinais, nós queremos ver aquilo que queremos ver, e muitas das vezes o Senhor está dando sinais, o Senhor está levantando o Teu braço, humilde, sem aparência, no meio de Teu povo, mas as pessoas querem olhar muitas das vezes para a pompa, para a aparência, não percebe que Deus está se manifestando, às vezes num lugar humilde, numa pessoa humilde, numa pessoa que se deixa ser usado, pois o Senhor mesmo fala na sua palavra, que o Senhor escolhe as coisas
loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são, assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez com José, assim como o Senhor fez com Jacó em sua casa, assim como o Senhor fez desde o princípio, porque se não for assim, não é o Senhor. Se o Senhor escolhe um rei, verdadeiramente famoso, a pessoa guerreiro, não é o Senhor, é o braço daquele rei, mas tu escolheu Davi, que confiava em ti, para derrotar aquele Golias, porque Davi mostra para nós que não é o homem, mas é a tua escolha, é a tua vontade, é aquilo que o Senhor quer. Se o Senhor quer que o nosso homem carnal morra, Senhor, nos ensine a levar ele em obediência cativa à sua palavra, respeitando seus princípios, estando prontos para ser usado pela tua autoridade, pelo teu Espírito, para o crescimento do seu reino e para a glória e honra do teu nome, porque se tem alguém a ser honrado, é o Senhor. Se tem alguém a ser louvado, é o Verbo de Deus. Se tem alguém a quem nós devemos prestar honra e adoração, é o Yeshua HaMashiach, é o nosso Deus, o nosso Salvador e Criador do céu e da terra. A ti a honra, a glória e todo louvor, que todos digam amém e graças a Deus. Até o próximo culto. Se você trouxe oferta, se você quer sacrificar o seu dízimo em adoração, se você quer ofertar ao Senhor, você pode trazer a sua oferta e colocar aqui no altar, que o Espírito Santo possa te abençoar ricamente. Você está sendo convidado a fazer parte desse projeto, Rua Aquitânia, lote 16, quadra 6. Daqui mais um dia nós vamos ter o nome do nosso ministério aí, direitinho. Daqui mais um dia nós vamos arrumar. Isso aqui foi profetizado na mensagem hoje. O Senhor irá fazer, o Senhor irá prosperar, e quando o Senhor quiser, Ele vai nos levar para qualquer lugar que Ele nos levar. E Ele já disse para mim: vão sentir saudade de você. Então eu não sei para onde Deus vai me levar, mas vai me levar, vai. Então a honra e a glória seja para Ele. Fiquem de pé, façam assim com as mãos, que a graça de Deus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e sempre, que todos digam amém. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Até o próximo culto.